versos 7 e 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Senhor Deus, pedimos que a cada momento o anjo do Senhor esteja acampado ao nosso redor, para proteger as nossas vidas. O tempo em que vivemos é o tempo que o anjo trabalha bastante. E nós queremos dar lugar para o anjo do Senhor trabalhar em nossa vida, guardando-nos de dia e de noite, no trabalho, na rua, na igreja, no lar, em qualquer lazer, que o anjo do Senhor possa nos proteger. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. Glória a Deus. Pensei em comentar um pouco com vocês dentro de uma pergunta e também de uma resposta que fizeram o irmão Brana respondeu esta pergunta. E eu quero comentar exatamente sobre isto. Muitas coisas na nossa vida, ou em todas elas, todos os acontecimentos, devemos ser agradecidos a Deus. Talvez aconteça coisa que aparentemente ela é negativa, mas ela vai servir para o nosso despertamento. Precisa de acontecer algo para podermos despertar. Qualquer pessoa tem que pensar nisso. A vida cristã, ela não vive aqui só com glórias, coisas boas. Aqui a vida cristã, ela sofre muita tentação, ela é prejudicada. A vida cristã sempre tem que sofrer algo, sofrer algum impacto. Os impactos faz bem. Nós não gostamos, mas ele faz bem. O impacto faz bem até para um bebê, ao nascer, silencioso. Ele precisa sofrer um tapinha, para ele poder sofrer o impacto. E aquilo faz bem, que desperta, a vida entra naquela criança. E não adianta dar um tapinha numa criança. Eu creio que o médico, a parteira, percebe. O médico, ele sabe muito bem se aquela criança precisa de um tapinha para poder viver, para o espírito entrar na criança. E ele sabe também que não adianta. Senhor doutor, meu menino nasceu, o senhor não deu um tapinha para despertar? Não, já nasceu morto mesmo. Ele não tinha sinal.
não tinha sinal de vida. E não tinha sinal de vida. Quando não tem sinal de vida, os crentes não têm sinal de vida muscular ao sair. A ciência mesmo não adianta nem lutar, que não tem uma vida para entrar. Não tem um anjinho para entrar ali. Talvez você não entenda isso, mas é a vida. Nós temos, cada um de nós temos um anjo. Eu creio que eu tenho. Não é todo mundo que tem anjo. Não pensa que é todo mundo que tem. Talvez a pessoa pense, eu tenho um anjo. Não é todo mundo que tem. Irmão Branham ensina isso. E é uma realidade. Mas eu creio, você deve crer que você tem um anjo. Um anjo que te segue. Um anjo que acampa ao seu redor. Eu estava pensando, enquanto eu falava hoje pelo programa, né, respondendo aquela pergunta, como que desceu, eu me empolguei, fiz da minha cozinha um púlpito, né, e abri a boca no mundo, gritei mesmo. É que não teve jeito. Mas, quando aquilo desceu, para mim foi forte. Aquilo desceu, que as águas do Mar Vermelho, que puderam abrir para Israel passar, aquelas mesmas águas batizou Israel. O profeta Moisés estava ali junto. Então a Bíblia diz que o povo israelita foi batizado na nuvem, no profeta e no mar. O povo foi batizado. O povo que passou. Mas logo vieram aqueles trinitarianos atrás, perseguindo a Israel. O faraó perseguindo Moisés, perseguindo a igreja eleita para sair do Egito. Você sabe disto também, que ela era eleita para sair do Egito, mas ela não era eleita para entrar em Canaã. Aquela mesma igreja, ela simplesmente ia gerar filhos que iam entrar em Canaã. Só Josué e Caleb, daquela velha igreja que saiu do Egito, que saiu da denominação, só Josué e Caleb que entrou. Os demais foram tudo novos, porque os velhos que saíram do Egito, que Deus não matou eles afogados, mas matou eles lá na frente, porque aquele povo não podia viver. Eles eram obstinados, eles não podiam viver. Vangloriavam muito, eles não podiam viver. Então, quando eu vi aquilo, que as mesmas águas, que diz o profeta, as mesmas águas que salvaram Noé e sua família, foram as mesmas águas que matou afogado o povo antediluviano. As mesmas águas. As mesmas águas que batizou o povo israelita, conforme 1 Coríntios 10, eles foram batizados na nuvem e no mar, e sem molhar. Isto é um batismo de fé. Aquilo ali, sem molhar, porque eles creram e entraram. E nós cremos nesse batismo e fomos batizados. Nós entramos também. E quando eles saíram do outro lado, o inimigo ainda estava do lado de cá. O inimigo vai ficar na margem do batismo. O faraó, seus soldados, vai ficar na margem do batismo nas águas. Por isso, o anjo do Senhor disse para o profeta: não tente ensinar estas coisas sobrenaturais, que são a revelação dos selos,
aos bebês pentecostais, porque aquilo não entra neles. Então aquele povo de Israel passou, mas o faraó, seus soldados, tentaram entrar pelo mesmo batismo, mas era tarde demais. A hora que os soldados de Faraó entraram com seus carros e cavalos dentro do mar, Deus aguardou um pouco. O povo estava saindo lá do outro lado, e eles entrando, o inimigo entrando atrás, como a dizer, vamos passar pelo mesmo caminho, vamos sofrer o mesmo batismo, mas eles não tinham profeta. Os pentecostais não têm profeta. Eles vão entrar no mar, mas vão afogar. Eles entram atrás da igreja noiva, mas eles vão afogar, porque eles não têm profeta para abrir o mar. Eles não têm profeta que Deus respeita. Enquanto eles desrespeitam um profeta, Deus respeita seus profetas. Deus respeita. E o povo desrespeita os profetas de Deus, mas Deus os respeita. E é por isso que Deus permite que eles cheguem perto do batismo, eles quase batizam, e tem uns que entram nas águas, mas morrem no batismo. Tem muitos irmãos que dizem, eu creio também no batismo em nome de Jesus Cristo. Eles entram nas águas, mas eles não saem do outro lado. A gente tem batizado muitos desse jeito, que eles entram nas águas, são batizados, porque é o mesmo caminho, mas eles não conseguem sair do outro lado. Eles morrem afogados, como morreu afogado Faraó e os seus soldados. Isto é claro que todo faraó denominacional vai morrer afogado. E eles, tem uns que até creem no batismo, e até no batismo eles vão, e ali no batismo eles regozijam, sentem bem, mas não conseguem passar o batismo. Morre dentro do mar vermelho, morre dentro da água. Acho que vocês estão me entendendo, os ouvintes também devem estar me entendendo. Mas as coisas vêm assim, e se a pessoa não percebe, ela não consegue, aquilo que você não consegue passar do outro lado, não tente começar. Se você acha que vai aproveitar só o batismo que o profeta de Deus trouxe para você passar, e não vai dar para seguir a mensagem profética, você vai morrer afogado. Mesmo batizado em nome de Jesus Cristo, você não sai do outro lado. A pessoa não chega a fazer morrer a si mesmo, como Josué tomou aquele ministério, e Moisés passou vocês pelo batismo nas águas, mas agora eu vou levar vocês a uma morte. Vocês morrem para si próprios, que é passar o Jordão, é fazer morrer a si mesmo, fazer morrer sua natureza, com Josué junto, que é o Espírito Santo. E ele vai te levar ao batismo, que é entrar em Canaã, é ter segurança, é expulsar os inimigos de incredulidade que está ainda na cidade, que estava em Canaã. Josué chegou com as tribos, e cada tribo agora, se vocês notarem, irmãos, quando vocês lerem lá Josué e Juízes, vocês leiam para vocês verem, quando Josué distribuiu a terra para eles, dividiu a terra para eles, cada tribo teve que tirar o inimigo. Josué não tirou. Cada tribo teve que tirar o inimigo. Teve tribo de Israel que fez as pazes com o inimigo, e o inimigo dizia, deixe-nos ficar na vossa terra, pagaremos tributo a vocês. E eles deixaram.
Mas teve tribo que disse: essa terra é nossa, não queremos ninguém aqui. Eles não aceitaram. Não queremos ninguém aqui. Eles sabiam: essa terra é nossa. O batismo com o Espírito Santo é nosso. É para o Josué, que conseguiu passar o Rio Jordão e chegar em Canaã. É para o Josué, que o profeta diz que representa o mensageiro do último dia. Representa o sétimo ano. Que com esta mensagem é a mensagem que te batiza com o Espírito Santo. Só esta mensagem pode te batizar com o Espírito Santo. Por isso, o próprio Elias pregou o sinal. Como receber o Espírito Santo? Ele diz: só que não vai ser gravado. O que é o Espírito Santo? Ele deixou gravar. Para que foi dado o Espírito Santo? Ele deixou gravar. Mas o dia que ele foi pregar, como receber o Espírito Santo, ele disse que não era para ser gravado. E não foi gravado. Como receber o Espírito Santo? As mensagens que nós temos é suficiente para ensinar hoje. Ele pregou a mensagem do sinal, esclareceu, estava ali. Aquilo que ele disse para não gravar lá, o Espírito Santo deixou tudo dentro da própria mensagem. Cada eleito encontra o seu batismo dentro da mensagem. Parágrafo 114, 116, o sinal. Ele diz: obediência completa à palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo, ao sinal. Obediência completa, não obediência parcial. Muitos de nós obedecemos, mas parcialmente. Isto não dá direito ao sinal. Ninguém tem o sinal obedecendo a mensagem parcialmente. O sinal 114 e 116. Obediência total. Foi pregado pelo Elias. Obediência total à mensagem te dá direito ao Espírito Santo. Te dá direito ao sinal. Só com esta mensagem a gente entra em Canaã e descansa. Tira o inimigo. O inimigo não é homem nem mulher, não. O inimigo é aquilo que está dentro de você mesmo, é o seu ego. É aquilo que está dentro. Se você conseguir tirar, você será uma pessoa humilde e o anjo do Senhor acampará ao seu redor todo momento. Ele estará te defendendo todo momento. Agora, aquilo que eu tenho que passar, eu vou passar. Temos que saber disso. Eu estou consciente do que o anjo me guarda. E estou consciente de que aquilo que eu tenho que passar, que foi visto por Deus antes da fundação do mundo, ninguém barrará isso. Eu passarei. Passarei. Tanto coisas más como coisas boas. Quando você ver coisas ruins, que daria vontade de dizer: Senhor, não deixa eu passar por isso. Como Jesus falou no jardim, no Getsemane: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele tinha que beber. E você vai ter que entender que tem uma partícula de luta, de agonia, de sofrimento nessa terra que cada crente tem que beber. Tem que passar por aquilo. Mas tem coisa que o diabo põe na nossa frente e diz: você não vai passar. Aí você diz: Satanás, esse caminho é meu. Eu vou passar por aqui. É uma bênção minha, eu vou passar por aqui. O faraó disse: vocês vão servir o seu Deus. Mas vocês deixam alguma coisa aqui. Ele diz: nem uma unha, disse Moisés, nem uma unha deixaremos para trás. Moisés tinha revelação do sofrimento que passou e agora da vitória que ele tinha que ter juntamente com o povo de Deus sobre Faraó. Nem uma unha. O que é nosso é nosso.
Vamos levar. Sabe o que é isso? É não dar lugar ao diabo. É dizer: Satanás, meu filho é desobediente, mas eu vou levar ele para o céu. Minha filha é desobediente, mas vai comigo também. Nem uma unha eu vou deixar para Satanás. Você diz: minha esposa é teimosa, mas eu vou levá-la também. Meu marido não é muito bom, diga, mas eu vou levar ele também. Isso é fé, gente. Isso é fé. Os dois filhos da irmã Rete, da Musa, eles não eram bons meninos, desobedientes, criticavam o profeta, mas no dia da palavra falada, que o Espírito Santo desceu sobre o irmão Branco, dentro da casa daquela viúva, Deus falou no coração do irmão Brana. Quando o irmão Brana falou sobre os esquilos, irmã Hatcher Musa, apareceu um esquilo. Deus me desafiou e eu disse: haja esquilo ali, e apareceu e eu matei. Haja esquilo ali, apareceu e eu matei. Haja esquilo ali, apareceu e eu matei. Ela diz: irmão Brana, isso é a pura verdade. Agora, o Espírito Santo desceu e disse para o irmão Brana: por ela ter crido no que você disse, diga para ela pedir o que ela desejar. Ela vai receber agora. E se não cair sobre a mesa dela, você será um falso profeta. Diga. E ele falou: irmã Rádio, Deus está me dizendo que é para a irmã fazer um pedido. E o que a irmã pedir, a irmã vai ter. E ela dizia: irmão Brano, o que eu pedirei? Não sabia o que pedir. Eu sempre digo: se fosse nós enrolados com dívida, dinheiro. Dinheiro. Está difícil para arrumar uma namorada? Namorada, senhor. Namorado. É a primeira coisa que chega na mente. E a irmã: Deus dá oportunidade para quem Ele sabe o que vai falar. Sabe por que Deus não deu muita oportunidade para nós? Porque Ele sabe também o que nós vamos falar, que não é correto. Ele sabe que nós vamos pedir, que não é o correto. Que talvez pede a salvação do filho, mas diz: mas com 1 milhão juntos, senhor. Quer a salvação da filha, mas aquele 1 milhão também, senhor. Então o irmão Brana disse para a irmã Hatmuser, disse: peça se a irmã luta aqui no alto dessa colina, tem pouco dinheiro, peça $1 milhão. Se não cair na sua mesa, eu serei um falso profeta. E a pessoa: bem, esse homem dentro da sua casa, com essa vida atolada que você vive, atolado até para cima do pescoço, que gasta mais do que ganha, faz compromisso além do salário que ganha. E a pessoa: bem, um homem desse na sua casa, Deus não ia dar oportunidade para ele, não. Porque você pediria errado, faria pedido errado. Mas naquele instante Deus sabia o que a irmã ia pedir. E irmão Brana disse: você pode pedir a cura da sua irmã aleijada. Você tem uma irmã aleijada, peça a cura dela. Peça o que a irmã desejar. A irmã diz: irmão Brana, poderia ser salvo os meus 2 filhos? Irmão Brana disse: era isso que o Espírito queria que ela dissesse. Era exatamente aquilo. Foi exatamente aquilo. Foi apoiado pelo Espírito Santo. Irmão Brana disse: eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles 2 garotinhos que ria do profeta, estavam lá fora, ria do profeta. Quando o irmão Brana diz: eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você sabe como são os adolescentes, aquelas mocinhas adolescentes que não pode ver uma pessoa entrar dentro da igreja, que ela ri, ela parece boba. Ela é uma adolescente ingênua, ela ri fácil. E tem um visitante que até fica pensando que você está rindo dele.
E isso é mal, é um espírito errado que pega os adolescentes na igreja, quando não pega uma pessoa mais velha também. Quando não pega uma pessoa mais velha. São espíritos que atuam também na igreja, e que a igreja não está isenta de ter esses espíritos dentro dela, para poder causar mau testemunho, mau exemplo dentro dela. E aqueles meninos que criticavam, riam do irmão Branco, a hora que o irmão Branco diz, eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo, eles olharam para o irmão Branco e vieram chorando. Vieram chorando. Irmão Brana diz nos dias dele lá, hoje eles estão assistindo aqui à igreja e lavando os pés dos santos. O que foi? Um pedido sábio. Um pedido sábio de uma mãe que precisava ver o anjo do Senhor atuar, não somente com ela. Ela cria, Deus está comigo. Ganho pouco nessa colina, mas Deus está comigo. Ela podia crer, eu sou uma viúva, sou pobre, mas sou rica. Pobre e rico. Porque ela não tinha dinheiro suficiente, mas ela tinha uma certeza que Deus estava operando naqueles dias, e ela teve a oportunidade de recepcionar um profeta de Deus dentro da sua casa, como a viúva lá em Sarepta de Sidom. Quando você tem a direção de Deus, deixa o profeta entrar na sua casa. Deixa ele entrar na sua casa. Abra as portas. Deixa ele entrar. Sabe por que você não vai para frente? Porque você não deixa um profeta entrar. Eu já deixei Jesus Cristo, agora não entra mais ninguém. Você não deixou Jesus Cristo coisa nenhuma. Jesus Cristo nessa era não entra na sua casa sem profeta. Ele não entra. Jesus Cristo hoje não entra na nossa casa sem profeta. Se não quiser um profeta, ele não entra. É assim diz Jesus. Você quer ver? Versículo simples. Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe. Se você recebe um profeta, você recebe Jesus. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se você não recebe um profeta, você não recebe o que Deus enviou nessa era. Você não recebe. Você nem pensa que Jesus Cristo verdadeiramente está aí dentro. Você vai ter que admitir isso. Porque Jesus, na era de Laodiceia, ele está do lado de fora da igreja, do lar. Ele está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora. Ele não está dentro de lugar nenhum. Está do lado de fora. Se você quiser Jesus Cristo, então escute aqui. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quer dizer, quem recebe um profeta, recebe a Jesus. Em outras palavras, quem não recebe um profeta, não recebe Jesus, porque Jesus está entrando com um profeta. Jesus é a palavra do dia. Jesus é a mensagem do dia, entrando em nosso lar. Ele tem lugar aqui na nossa igreja. Jesus Cristo, com o seu profeta, ele tem lugar aqui na nossa igreja. Ele está assentado aqui na nossa igreja. Jesus Cristo está aqui, assentado, ouvindo essa pregação. Ele sabe que eu estou falando a verdade, porque eu estou lendo da palavra dele, que é a verdade. Verso 41 do capítulo 10 de São Mateus, ele diz assim: quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então, o meu galardão, o seu, já está seguro. Galardão de profeta. Não importa, os outros vão dizer, mas por que você sabe que esse homem é profeta? Eles dizem assim, os teólogos dizem, como que você sabe que esse homem é profeta e eu não sei? Mas está certo, você não pode saber. Mas por que eu não posso saber? É porque Jesus orou, graças te dou, Pai,
Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas, este profeta, dos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. O dia que você for pequenino, Jesus vai te revelar que tem um profeta na terra, através de uma mensagem. Você sabe o que é isso? Essa mensagem é a última mensagem que passa pela terra. É a última mensagem para o povo gentil. O 7º anjo de Apocalipse 10:7. É o último anjo. Sua mensagem é a última mensagem que passa pela terra. Você crê nisso? Amém? Então, o 7º anjo e a sua mensagem é o último profeta e a última mensagem que passa pela terra nesse tempo final para os gentios. É a última mensagem. Daqui a pouco Deus estará tratando com os judeus, mas Ele primeiro está terminando aqui, fazendo o acabamento com os gentios, preparando esta noiva, e vai arrebatar essa noiva. Depois Ele vai tratar com os judeus, através de Moisés e Elias, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Mas, meu irmão, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, diz o Senhor Jesus. Como é bom a gente conseguir receber o enviado de Deus. Isso, irmãos, é o maior privilégio. Quando eu vejo a irmã Rath Muser tendo o privilégio de dar um alimento pobre, fraco, para o irmão Brana na sua casa, porque ela era viúva e ganhava pouco. Mas o profeta Elias sempre foi mandado comer na casa de viúva. O profeta Elias foi assim. Deus falou para o Elias do passado e falou para esse Elias agora, nos últimos dias, para os gentios. Ele sempre ia lanchar na casa da irmã Rath Muser, não na casa dos ricaços, mas naquela irmã onde a palavra falada manifestou. Se nós formos suficiente humilde, a palavra falada manifestará em nós, na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja, lá no nosso trabalho. Você verá que você vai para frente e não sabe por quê. Diz, é Deus. Deus está ali. Você está trabalhando e o anjo do Senhor acampado ao seu redor. Você sabe o que é acampar? Acho que os irmãos aqui não têm aquelas barraquinhas de acampamento, né? Mas quem tem uma barraquinha daquela de acampamento, você tem que saber. O anjo do Senhor faz aquilo. Onde você vai, ele arma na hora, a barraca fica lá. O anjo do Senhor arma a barraca e fica lá olhando em mim, olhando em você. Então, meu filho, olha, pode acontecer o que for. O que tiver que acontecer de negativo é porque tem que acontecer. Porque nem o anjo vai poder me livrar. Nem o anjo vai poder me livrar. Porque vai ter que acontecer. Porque Deus viu acontecendo. Mas tudo que Deus viu, eu vencendo, também o anjo vai ficar me animando. Pode pegar firme, porque eu estou aqui acampado. Essa vitória é sua. Eu estou com você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede. O Senhor é bom. Então, mais do Senhor, mais. Tudo que você prova e vê que é bom, você não quer parar de comer. Quando você prova essa mensagem e viu essa mensagem, como que ela é boa. Provar e ver que o Senhor é bom. Aí você prova a mensagem. Você não fica. Tem gente que prova assim, faz careta. Não. Provar e ver. Bom, dá um pouquinho. Está bom, mais um pouquinho. Agora não faz isso com vinho, não. Não, tem hora que eles pensam assim, tomar um pouquinho de vinho, mais um pouquinho, bom. Não faz isso não. Estou falando agora da palavra. Você pega a palavra, toma a palavra e mais um pouquinho, mais um culto, outro culto. Amanhã cedo na escola dominical, amanhã à tarde, mais um pouquinho, senhor, provei, está tão gostoso, eu vou voltar, eu quero mais um pouquinho amanhã, tá? O senhor tem mais para você, mas volta, viu? Se você não voltar, não tem não. Volta, tem mais um pouquinho, provar e vede que o Senhor é bom.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos à pergunta agora? Explique. Pergunta número 6. Perguntas e respostas número 4. Parágrafo 48. Explique acerca do anjo de cada pessoa que permanece com eles desde o nascimento até a morte. Você tem um anjo que permanece com eles desde o nascimento até a morte. Aleluia. Isto é muito bom, não é? Então aqui no parágrafo 51 ele vai começar a explicar. Explique acerca do anjo de cada pessoa que permanece com eles desde o seu nascimento. Agora, se notarem, isto é bem profundo. Agora, eu nunca acabo de tomá-la. Agora, parte dela está escrita a máquina e a outra com lápis ou caneta. Agora, há um anjo, porém, este anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Amém? Eu quero que você entenda isso. Há um anjo. Você sabe que você tem um anjo. Agora, o anjo do Senhor ainda acampa ao redor dos que o temem. Mas você tem um anjo com você. Você tem um anjo desde o seu nascimento até a morte. Você tem um anjo. Escute bem aqui a resposta. Agora, há um anjo, porém, este anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, que lhe temem. Agora, se nós somos desobedientes, irmãos, como que o anjo pode estar ao nosso lado? É difícil. O anjo vai ter que deixar nós apanhar, nós sofrer, porque nós somos desobedientes, não obedecemos a palavra. Agora, não é prometido que os pecadores tenham anjo. Não é prometido que os pecadores tenham anjo. Não é. É a mesma coisa, você quer ver? Tem o rapaz que gosta do cabelo comprido. Aí no mundo, né? Porque o crente corta o cabelo. Mas um rapaz no mundo, aí ele esconde atrás daquilo. Jesus Cristo também tinha cabelo comprido, ou os nazireus na Bíblia, todos tinham cabelo comprido. Então eles querem esconder atrás daquilo, como a dizer, eu também posso ter cabelo comprido. Ele poderia ter se ele fosse um nazireu, mas ele não é nazireu. Ele não é um nazireu. Alguém diz, mas como você sabe que o indivíduo não é? Nem crente ele é, quanto mais nazireu. Você vai ver que nem crente ele é, quanto mais nazireu. Nazireu é escolhido desde o ventre da mãe. Samuel foi escolhido, ele era um nazireu. Sansão foi escolhido, ele era nazireu. Quando cortou o cabelo de Sansão, ele perdeu o poder. E o irmão Brana veio e disse que a mulher tem um voto do nazireado nela. Ela tem esse voto, que quando ela corta o cabelo, então Satanás a cega. E ela não tem poder sobre os anjos que faz ela cortar cabelo. Ela não tem poder, sempre ela vai estar cortando cabelo. Que ela não tem poder sobre aqueles anjos maus, desobedientes, que levam as mulheres a usar roupa sumária, a cortar cabelo, a viver meio nua, com essa roupinha agarrada no corpo, mostrando tudo. Então, isso é verdade. Você pensa que é fácil para um anjo do Senhor ficar ao nosso redor? Como é bom ter um anjo. Mas aí, esse indivíduo no mundo tem que saber que ele não tem voto de nazireu. É a mesma coisa que a gente vê numa mulher que não é crente. Ela não tem voto do nazireado nela não. Se ela tiver cabelo comprido, mas ela não é crente, ela não serve a Deus, ela não obedece a palavra do dia, ela não tem o voto do nazireado nela não. Quem tem é a crente que obedece a palavra do dia. É ela só. Não é outra mulher. É o homem de Deus. Não é outro homem. Deveria entender isso. E aqui está. Agora, não é permitido que os pecadores tenham anjos. Pecadores terem anjos. O anjo do Senhor está ali ao lado daquele que está fumando um cigarrinho. O que é isso, irmão? O anjo do Senhor está ao lado daquele que está bebendo uma cachaça. O que é isso? Não. O anjo do Senhor está ali? Não. Pecadores não têm anjos. Não tem anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor
Dos que o temem os livra. O anjo do Senhor não acampa ao redor de pecadores. Pecadores não têm anjos. Se você quiser descobrir que você tem anjo ao seu lado, pare com tudo o que é incredulidade, porque a incredulidade é o pecado mãe, original. Quando você tem a incredulidade, aí você vai beber, vai fumar, vai mentir, vai cobiçar, vai adulterar, vai usar roupa curta, mulher. Vai expor seu corpo para os homens. Porque está vivendo uma vida pecadora. Não é prometido que os pecadores tenham anjos. Os redimidos são os únicos que têm anjos. Vou repetir: os pecadores não têm anjo. Não é prometido anjo para eles. Os redimidos são os únicos que têm anjos. Então por que você vai viver uma vida miserável se você tem anjo ao seu redor? Por que eu vou viver uma vida derrotada se eu tenho anjo ao meu redor? Por que eu vou viver uma vida temerosa, com medo de cair no pecado, se eu tenho anjo ao meu redor? Eu tenho proteção. O anjo veio, armou a barraca e diz: Osmar, faz o que você quiser, porque eu estou aqui. Faz o que eu quero, sim. É o que o mesmo profeta disse. Diz: então, se eu tiver o Espírito Santo, eu posso fazer tudo o que eu desejo? Ele disse: pode. Tudo o que você deseja, absolutamente, você pode fazer. E eu te garantirei que você não fará nada errado. Nada errado. O anjo do Senhor, ele não acampa a sua barraca perto de nós, dizendo: Osmar, cuidado, hein? Cuidado, vai cobiçar as mulheres. O anjo do Senhor não acampa a barraca ao meu redor para dizer: olha, cuidado, vai fazer negócio errado não. Senão o anjo mesmo está com dúvida de mim. Ele acampa porque ele sabe que eu sou um temente. Você é um temente. Teme a Deus. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. O anjo fica ali em paz. O anjo não tem que preocupar, ficar aflito. Ai, deixa eu ver o que a minha filha está fazendo ali. Eu estou guardando ela, é a filha de Deus e eu sou o guarda dela. Deixa eu ver. Ai, ela está cortando o cabelo. Oh, meu Deus. Ai. Não, o anjo vai ficar preocupado assim, não. Ali faltou anjo. Faltou o anjo do Senhor. Aquela mulher não teme a Bíblia. Ela corta o cabelo quando a Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. Ela mete a tesoura nele, obedecendo a algum pastor caído da graça. É isso que tem acontecido. Ela não tem anjo ao redor dela, enquanto ela não der testemunho que ela teme a Bíblia Sagrada. O dia que ela der um testemunho: eu sou temente, o que diz a Bíblia, eu quero fazer, Senhor, me ajuda. Quando ela der esse testemunho, o anjo começa a andar com ela, porque ela teme. Você tem que saber, você é crente, uma mulher que escuta pregação como nós pregamos e corta o cabelo, ela não está temendo a Deus, e o anjo do Senhor não acampa ao redor dela. É assim diz a Bíblia, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Em outras palavras, se não teme, eu, o anjo do Senhor, não estou aí. Não faço minha barraca para perder tempo perto de uma pessoa que não teme a Deus. É isso que o anjo do Senhor está esclarecendo. Cada um de nós temos necessidade urgente de temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isto quer dizer, se eu não temo a Deus, nem princípio de sabedoria eu não tenho. Tenho que temer a Deus em primeiro lugar. Não é temer a pastor, não é a temer a irmãs que vai depois falar da senhora ou da moça que cortou o cabelo. Não é temer a ninguém, não. Você tem que ter temor é de Deus, porque o anjo da outra irmã não vai ficar perto de você mesmo.
Ela vai falar de você que você fez a coisa errada, cortou o cabelo, colocou uma roupa imunda e saiu na rua. Ela vai falar de você. Ela não devia falar, mas ela acaba falando, porque ali vai outro anjo da maledicência atrás daquela irmã que fala da outra. É outro anjo. Mas o anjo do Senhor só vai acampar ao lado daquela mulher temente. A Bíblia diz isso. Senhor, me dê força, eu quero obedecer. Senhor, quer chegar lá? A Bíblia diz: as irmãs devem ser como Sara, que chamava Abraão de Senhor. Irmãs, eu não vou temer isso não vou temer. Eu vou esclarecer. O anjo do Senhor não pode acampar ao redor de uma mulher que não respeita seu marido. O anjo do Senhor não pode acampar ao lado dessa mulher respondona. O marido precisa saber tratá-la com amor, com carinho, porque este é o dever do homem. Saber que ele está tratando com uma mulher que ela é parte fraca. Ele deve saber com quem ele está tratando. Mas esta mulher, que não aquieta para o marido, ela não tem princípio de sabedoria, ela não teme a Bíblia. A Bíblia diz: a mulher reverencia o marido. Se a senhora não reverencia, eu estou apenas te alertando. O anjo do Senhor não acampa ao seu redor. Marido, amai vossas mulheres. Se o homem não ama a sua mulher, o anjo do Senhor não acampa ao seu redor. Estamos agora mostrando onde é que o anjo do Senhor vai. É gostoso saber, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. É glória! Aleluia! Mas se você estiver fazendo isso que a Bíblia diz não faça, então você não tem temor de Deus. Eu não tenho temor de Deus. E o anjo do Senhor não está acampado ao meu redor, nem ao seu. Temos que olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Cumprir aquilo, pedindo graça, misericórdia a Deus. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Eu vou repetir. Esta frase está em Perguntas e Respostas número 4, parágrafo 52, pregada pelo sétimo anjo. Agora, não é prometido que os pecadores tenham anjos. Os redimidos são os únicos que têm anjos. Sabiam disso? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Agora, os anjos são mensageiros. Ora, quero que notem, é tão perfeito e lhes provará a predestinação. Bem, agora, quando um bebezinho está sendo formado debaixo do coração da mãe, e vocês meninos que entendem estas coisas, vejam, o Senhor lhes deu uma mãe. O Senhor lhes deu uma mãe, e ela te carregou sob seu coração, porque tu estás perto do seu coração. Menino, tu estás perto do coração de sua mãe. O menino que não obedece, não traga ele para ser batizado. Não. A menina que não obedece pai e mãe, não, eu vou batizar eles para eles poderem me obedecer. Você está enganado. Está enganado. Batismo não faz ninguém obedecer ninguém, não. Primeiro é o ensinamento no lar. Se não respeita pai e mãe, diga para a criança, seja claro em dizer para a criança: filha, filho, você não pode ser batizado agora. Ai, mas eu tenho uma vontade de ser batizado, mas você não obedece o papai e a mamãe. Você não pode ser batizado. Nós vamos aguardar você obedecer. Quando o papai e a mamãe falar, você vai ficar quietinho, não vai ser respondão. Porque não adianta, diga para ele mesmo, diga para ele. Diga, ó, filhinho, não pode ser assim. Filhinha, não pode. Você pode até querer cantar na igreja, filhinha. Filhinho, você pode até querer cantar, glorificar a Deus na igreja, mas se você desobedece papai e mamãe é obrigado a falar para os filhos:
ser claro para os filhos, porque os filhos estão crescendo daquele jeito, eles acham que eles estão certos, gente. Estão respondendo pai e mãe, e glória a Deus, aleluia, eu canto para Jesus, e papai e mamãe não corrigem eles, não dá um pare neles, mesmo de criança. Eles estão achando que eles estão certos. Estão achando que eles estão certos. Então é dever do pai e da mãe falar com o garotinho, com a garotinha. Já desde pequenino, eles querem hoje ser batizados com 6 anos, 7 anos, eles estão querendo ser batizados. Mas eu quero saber se eles obedecem, porque aí é pai e mãe que vão responder por eles. Não é a igreja não, viu? Não sou eu não. É o pai e a mãe. Então o pai e a mãe têm que acompanhar os frutos dessa criança. Precisa acompanhar os frutos dessa criança e precisa ensinar a criança. Se é um desobediente, diga para ele: você não vai poder ser batizado, filho, filha, enquanto você não obedecer papai, mamãe, a ordem da igreja, você está quietinho na igreja. Enquanto eu não ver exemplo, testemunho em você, não pode você ser batizado. Ah, mas eu quero ser batizado. Você não pode, filho. Você desobedece. Já viu quando a mamãe fala com você? Você faz careta para ela, faz beijo para ela, dá com o ombro para ela, não faz? Então você não pode ser batizado. Espera um pouquinho. Você vai ter a idade, uma idade melhor. Depois você vai ser batizado. Espera um pouquinho. Você vai obedecer papai, vai obedecer mamãe. Na hora todo filho fala. Eu falava com a minha mãe, na hora que eu apanhava: não, agora eu vou obedecer. Depois fazia tudo errado outra vez. Mas eu era menino. Mas na hora que está apanhando, para poder parar pelo menos uma chicotada a menos, né? Não, agora eu vou obedecer. Perdão, mãe. Na hora dessa, perdão, papai. Por quê? Porque está apanhando. Porque está apanhando. Não, meus irmãos, nós devemos ensinar as crianças. Então o irmão Branco está ensinando isso aqui para os meninos. Vocês devem amar sua mãe, porque a sua mãe carregou você debaixo do coração dela. E então um dia o Senhor desceu e te trouxe do coração da mamãe, distanciando-te do seu coração. Porém tu sempre estarás em seu coração. Amém. Isso aqui é tão bom. E eu aproveitei o tempo e acabei agora. Não dá para me responder tudo dentro do meu horário, certo? Não dá para me responder. Mas eu vou aproveitar aqui mais uns 5 minutinhos e eu encerro. Agora, enquanto esse corpinho está sendo formado, corpinho natural, sendo formado na mãe, há um corpo espiritual na terra pronto para receber esse corpo natural, tão logo quanto nasça. Agora o bebê nasce com músculos vivos, coração que palpita, porém sem fôlego de vida em si. São músculos retorcendo-se, vem? Então vejam, se houvesse algo diferente a isso, se não houvesse espírito que tivesse que entrar nele mais tarde, nosso fôlego podia nos deixar e já não respiraríamos mais e ainda estar vivos. Porém, quando este corpo não recebe oxigênio ou fôlego, o inspirar e respirar de nossos pulmões, estamos mortos. Porque não temos o inspirar e o respirar de nossos pulmões. Agora, quando a mãe, o bebezinho é lançado na terra do coração da mãe, lançado, vocês entendem o que eu estou dizendo? Que maneira estou? A razão pela qual estou dizendo desta maneira, quando esse bebezinho é lançado, o que sucede? Tão logo quanto sai, se não começa a chorar, quer dizer, quando ele nasce, ele não começa a chorar, o doutor, a parteira ou o que for, lhe baterá. O irmão Branco bate suas mãos, estica-o, tem que ter um impacto. E o que sucede? Notem, uma mãe, ela sempre pode ser tão má, cruel, exceto antes que nasça esse bebê. Há certa bondade que se põe lá. Alguma vez tem notado uma mãe, quando está por ser mãe, nela há algo dócil, sempre toma sobre si essa dulçura. É porque esse anjinho, um pequeno espírito, um pequeno mensageiro, para esse pequeno tabernáculo que está pronto para surgir ao mundo. E então, quando esse anjinho entra ao corpo, que é o espírito, esse é um anjinho da terra, um espírito que está rodeado, me perdoe, que está ordenado de Deus para tomar esse corpo natural. Então esse bebê tem que fazer uma decisão, faz uma decisão. Então quando isso acontece, então vês ao anjo do Senhor que agora entra aqui, o qual é o corpo espiritual, esse eternal. Esse é o espírito moribundo num corpo moribundo. Quando você
você nasce, tem um espírito moribundo que entra no seu corpo. Quer dizer, é um espírito que vai, logo, você vai ter que morrer. Qualquer tempo você vai ter que morrer, por isso que é moribundo. Porém agora, tu não podes estar em dois corpos ao mesmo tempo, mas em ti pode haver duas naturezas ao mesmo tempo. Uma natureza humana e a outra divina. Agora, a natureza do Espírito do Senhor, que nasces de novo, não nasces no físico, como foi o bebê, mas o que sucedeu é que o nascimento espiritual tem vindo a ti, e enquanto este nascimento espiritual está crescendo para teu coração de Deus, está crescendo um corpo físico ou celestial para receber esse espírito, e quando a vida abandona esse corpo, vai a esse corpo, assim como quando o corpo é apresentado à terra, entra o espírito, e quando o espírito sai do corpo, há um corpo esperando, porque sabemos que depois que esse tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando, isto é, o corpo espiritual das pessoas. Quando esse daqui acaba, já tem um outro. O crente é assim, você não percebe, mas como nós desenvolvemos de criancinha, de bebê, debaixo do coração da mãe, no novo nascimento de Deus, nós desenvolvemos debaixo do coração de Deus. Desenvolvemos assim e vamos crescendo, aí nascemos de novo, viemos ao mundo espiritual, mundo de Deus. Aí você pensa nas coisas do céu, você quer as coisas de cima e não as da terra. Você nasceu, aquelas duas naturezas estão ali. Tem aquela carnal que quer a coisa da terra, e tem a espiritual que você nasceu de Deus, que quer as coisas de cima. Obrigado, Senhor. Cremos que o Senhor tem preparado nossa vida, nosso corpo, tudo em nós está bem preparado. O Senhor preparou tudo em nós, foi bem preparado. Fomos gerados debaixo do coração de Deus, através do novo nascimento, e agora nascemos de novo, recebemos o Espírito de Deus, e precisamos ir ao movimento de fé até a emancipação, ao amadurecimento, à adoção, e aí sim todo o poder vem sobre nós. Oh Deus, ajuda-nos, porque a igreja deve estar chegando nessa hora que o grande estrondo vai descer sobre nós, e nós receberemos o grande batismo coletivo do Espírito Santo e subiremos para a glória celestial no grande arrebatamento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fiquemos. Porque estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Vem desesperado ao meu encontro, dizendo: Senhor, não consegui. Lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Sei que as lutas são muito grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar
irmão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou